Ricardo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Tá bem aí a luz aí, gente? Tá bem, Ótimo. tá bem. Muito bom, muito bom. Bom, vamos repetindo aqui. Por que a gente está falando novamente sobre motores de popa? Porque o assunto não esgotou. Além de chegarem várias perguntas aqui no nosso site durante todo esse tempo, o assunto é longo e não esgotou. Nós temos muito ainda que falar sobre motores de popa. Na verdade, nós vamos encerrar nessa edição, né, motores de popa, pelo menos nesta série, mas eu tenho certeza que vão chegar mais perguntas que a gente não vai conseguir responder todas aqui. Mas agora, nessa terceira parte, Ricardo, vamos falar um pouquinho dos problemas encontrados nos motores de popa e como operar corretamente o motor de popa. Vamos começar falando num tema muito comum, que gera muita dúvida também, é hélice. O que você tem a falar sobre hélices dos motores de popa aí? Bom, na última eu tinha falado que ia trazer alguns hélices, né? Na náutica a gente o hélice é um masculino, é o hélice, é masculino. Na náutica é a hélice. É a hélice, é verdade. Pode ser, os dois estão certos, para ambos os dois, só que se adotaram essa nomenclatura, então aí sim fica. Eu trouxe aqui dois hélices pequenos, motor pequeno, para não trazer aqueles hélices V6 que é pesado pra caramba. Aqui tem um hélice, gente, 3 pás, onde a gente repara aqui que nós temos uma falha nesse hélice aqui. Pergunto, essa falha, ela realmente interfere no desempenho do barco? No desempenho vai interferir muito pouco, mas ela causa um dano silencioso, que com o tempo pode criar um custo bem alto para o cliente. Porque em lenta, ela causa uma pequena vibração. Tá, eu trouxe um outro modelo que você vê que a dentada é um pouquinho maior, né? Então você vê, bateu numa pedra, quebrou aqui, o outro passou, estrago. E o que acontece? Em lenta ele vibra um pouquinho. Se tiver amassado, se uma hélice estiver mais para baixo do que a outra, vai vibrar. Mas em alto giro, ou seja, esses motores andam acima dos 4.000 RPM, 5.000 RPM, esses motores pequenos, então você não sente, porque é uma vibração muito pequenininha. Só que essa vibração, ela vai sair lá do hélice e vai interferir nos rolamentos do eixo e no rolamento vertical e vai atingir lá em cima, no eixo do virabrequim, no rolamento superior, chega até lá em cima? Chega até lá em cima, criando folgas. E como o bloco é de alumínio e os rolamentos são de aço, imagina o negócio sacudindo, alguém tem que ceder, e normalmente quem cede é a carcaça de alumínio. Aí quando você vai ver, você está com uma folga muito grande no seu rolamento, lá em cima, aí manda substituir o rolamento e o cara chega, olha, infelizmente, mas afetou o bloco. O bloco está folgado. E aí é um troço um pouquinho mais caro. Né? E ainda falando sobre hélice, você vê que eu trouxe um hélice de alumínio, mas existem também os hélices de aço inoxidável. Qual é a grande diferença entre o hélice de alumínio e o hélice de aço? O alumínio, por ser um metal mais maleável do que o aço, se você colocar ele num giro muito alto, a pá que hoje tem essa curvatura aqui, ela vai ficar um pouco mais plana com o giro bem alto. Já o hélice de aço não tem, você não consegue desempenar isso daqui. Um exemplo bem visual é vocês olharem um helicóptero parado. O helicóptero parado, os hélices estão, a hélice, no caso do helicóptero, está virada para baixo. Na hora que ele começa a girar o motor e dar velocidade, o hélice vai fleteando, daqui a pouco ele está ao contrário, está virado para cima, que aí ele levanta o helicóptero. Então é exatamente isso, a flexibilidade naquele caso é necessária, no nosso caso não. No nosso caso é um passo que a gente chama assim, é um passo contínuo, ou seja, não é o hélice reto, é um hélice, você vê que existe uma curva, né? Então, de acordo com o RPM, essa curva vai dando uma certa velocidade com menor giro, né? Quanto menos giro assim, ele vai ter uma distância, e isso daí vai fazer com que o hélice de alumínio perca para o hélice de aço em relação a isso, ou seja, ele flete mais do que o hélice de aço, que flete muito pouco. Mas qual é a vantagem do hélice de alumínio? Numa região onde tem muita laje, que é pedra submersa, você tem uma incidência muito grande de semiflutuantes,
madeiras ou alguma coisa, se você usar um hélice de aço e você abalroar algum desses itens, seja uma pedra, seja um pedaço de pau e tudo, você vai transmitir esse impacto não para o amassado do hélice, sim para o restante da rabeta. Ah, mas não tem nenhuma proteção? Tem. As buchas de hélice, no caso essa daqui tem uma bucha estourada, não sei se conseguem ver, deixa eu ver se no outro está melhor, aqui ó, dá para fazer um comparativo. Você vê que essa aqui você consegue ver a bucha, essa daqui você nem consegue ver a bucha. Porque a bucha vai parar. A bucha, essa espécie de borracha que está aí dentro, né? Exatamente, é um amortecedor. É a parte central, é de metal, o hélice é de metal, só que entre os dois você tem uma bucha de borracha, exatamente para absorver esse impacto. E os hélices novos, dos motores grandes agora, eles têm, como se diz, uma bucha exatamente para ser destruída. Você bateu e meu hélice roletou, esse é o termo que a gente usa, meu hélice roletou. O que você faz? Você tem que levar o hélice para consertar e não sabe onde toca a bucha? Não, hoje em dia não. Você tendo um pequeno kit de ferramentas, sabendo manusear, você vai lá, tira a forquinha, tira aquela trava, a cupilha, tira a porca, saca o hélice fora, tira a bucha quebrada, vai lá no porta-luvas, onde você guarda o barco, pega uma bucha nova, coloca no lugar, enfia o hélice e aperta. Se isso ocorrer, é claro que todos os fabricantes indicam para a gente dar um torque específico, com torquímetro e tal. Eu digo o seguinte, você coloca o hélice... Torque quer dizer o aperto, né? O aperto na porca do hélice. Aperto específico, com relógio, marcador, tudo. Mas eu digo o seguinte, você colocou o hélice com a bucha nova, apertou na mão, colocou um calcinho de madeira, puxou na chave, deixou o mais apertado possível. Você não precisa botar a tal da cupilha, você só não pode engatar ré. Você vai pegar o barco, vai dar uma volta, acelerar o máximo possível e voltar em ponto morto e parar novamente. O que acontece? Quando o hélice está girando para frente, ele vai encontro a rabeta. Então, se ele tem algum pouco ainda para se locomover, aí a porca vai ficar frouxa. Aí você para o barco de novo, vai lá, aperta a porca e coloca a travinha. Pronto. Seu hélice não vai ter folga nenhuma e você vai ter dado o torque que o fabricante tanto queria. Tá, agora, Ricardo, quando faz essa operação, eu tenho que tirar o motor, diminuir a aceleração devagar, não posso tirar de repente, né? O hélice não ter risco de... Eu queria só ainda terminar o negócio do hélice, nesse caso você tem que diminuir devagar, porque na hora que você colocar, não ponto morto, se você engatar por causa ré, o hélice vai sair daquela posição. A ré está fora de cogitação. Estou dizendo só na hora de você aliviar o acelerador, tem que ir devagar, para não sair, né? Para você ter risco de ele sair fora. Exatamente. Tá. Agora, Ricardo, dá uma dica para a gente. Como é que é a montagem? Tem uns anéis aí, não tem, na montagem do hélice no eixo? O hélice é o seguinte, você tem o hélice, à frente do hélice, a gente, mania de dizer que aqui é a frente do hélice, aqui atrás, ao contrário. Como a rabeta está para cá, aqui é a frente do hélice e aqui atrás do hélice. Então, aqui antes do hélice, você vai ter uma arruela de encosto, que ela vai encaixar aqui atrás, exatamente para ela poder deslizar. Aqui eu trouxe um eixo daqui de hélice, essa arruela vai encaixar exatamente nessa parte cônica aqui. Então, ela encaixa aqui você tem um hélice, e aqui você vai ver que tem umas estriazinhas, que o hélice também tem essas estrias, você pode ver, dá para ver aí um pouquinho das estrias, né? Tá? Essas estrias vão entrar as estrias aqui, aí depois você vai ter uma roda na frente, aí você vem com a porca. Então você vê aqui, ó, você tem o buraquinho para você botar a cupilha, né? Então você botou, a porca apertou, andou mais um pouquinho, ela vai dar mais um giro, aí você bota a cupilha. Ricardo, e essas arruelas são diferentes, né? A da frente é diferente da traseira. É de trás, você vê pelo próprio aqui, ó, o eixo, essa daqui é muito mais grossa, porque ela encaixa exatamente nessa parte cônica, e o outro simplesmente só desliza aqui. Essa aqui é lisa e essa aqui é estriada. Entendeu? Essa aqui é estriadazinha, tá bom? Mas eu trouxe esse eixo pelo seguinte, você imagina você tendo um hélice de aço e você abalroou alguma coisa e a sua bucha suportou o impacto, o hélice aparentemente não danificou nada, você não sente vibração nenhuma. Então você tem uma estria desse formato, bonitinho. Olha só a diferença para a estria desse daqui, ó. Vou segurar com as duas mãos. Vocês conseguem ver que tem um desalinhamento na estria de cima? Um pequeno desalinhamento? Esse pequeno desalinhamento aqui é exatamente reflexo desse impacto.
Ou seja, o eixo absorve, ele para não passar o impacto lá para cima, ele absorve aqui e muda, como se diz, como diz um engenheiro amigo meu, ele muda, como se diz, as moléculas mudam de posição. Então, o que acontece aqui é o seguinte, você cria um ponto de fissura. O próximo impacto que ele tiver, você vai dar exatamente o eixo aqui, onde a estria andou. Esse aqui está leve, eu já vi realmente por a letra Z aqui uma vez um eixo, para você ter uma ideia. Nesse caso, o hélice destruiu todo. Então, a diferença do hélice de aço é que você tem melhor performance, mais economia, mais velocidade. Mas, em compensação, você tem o risco do impacto de te causar maiores danos. Então, se você trabalha, usa o teu barco de uma região que não tem nada, com certeza nada boiando, não tem saídas de rios, e você não tem laje submersa, que você não saiba onde é que está, aí não tem problema você ter o hélice de aço, sem problema nenhum. Tá? No hélice de aço você ainda tem pequenos furos por trás do hélice, que é exatamente para melhorar a performance, e isso daí não é que exija um certo treinamento para o uso, mas sabendo usar aquele tipo de hélice, você vai usufruir melhor do hélice. E uma outra coisa... Tá, mas agora, Ricardo, você falou, só um parênteses aí, você falou, tudo bem, o hélice de alumínio absorve melhor, lógico, lugar de muitas pedras e tal. Agora, motor de alta potência com hélice de alumínio não é bom, né? Não tem. Os motores V6 de 25 polegadas para cima, ou seja, são os motores longos, né, para embarcações grandes, só hélice de aço, não tem como botar hélice de alumínio. Por isso que as buchas de impacto das hélices de alumínio hoje, elas são de borracha. E as buchas de impacto da hélice de aço são de plástico, bem fininho, ou seja, se bater, quebra logo. Então, não é exatamente para evitar esse dano na estria do eixo e evitar qualquer dano dentro do motor. Eu trouxe aqui também um anel, esse anel aqui, vocês podem ver que está aqui na frente do hélice. Isso é comum nos hélices de alumínio, você tem essa parte removível. Então, se você tem lá um V4, um V6 que está sem isso, qual é a função disso daqui? A função disso daqui é de pegar os gases que saem aqui, porque aqui é a descarga, né? Os gases que saem aqui, eles voltam para cá e aliviam a pressão da água em cima do hélice. Ou seja, o hélice gira mais fácil porque a água aqui tem borbulhas de água, ou seja, está gasosa, essa água que está aqui. Dá uma derrapada? Dá uma derrapadinha. Então isso daqui nada mais, nada menos que faz com que o seu motor economize combustível. Você tem economia de combustível de até 10% por causa dessa porcaria, desse anelzinho aqui. Então se o seu hélice está sem, corre atrás e bota esse hélice, você vai ver que você vai aumentar. Esse anel vai atrás, né? No bolso atrás do hélice, né? Vai exatamente no bolso atrás. Exatamente. Se você consegue ver, ela está vazada aqui. Você tem os furos aqui exatamente para poder passar. Boa. Tá bom? E os hélices, todos os hélices já vêm com esse anel ou não? Não. Os hélices de aço, eles são retos aqui, mas acontece o seguinte, você repara que o pá do hélice aqui, ele termina aqui. Tem hélice que a pá do hélice vem aqui na frente. Isso aqui é um ângulo, isso aí depois, eu não sei se o Márcio já explicou em outros... Que ele falou já expliquei, mas você fala desse ângulo aí, por quê? Esse ângulo assim chama-se ângulo de Harker. Esse ângulo de Harker vai fazer com que o hélice, se vocês olharem um hélice de competição, eles às vezes são pequenos hélices, mas o hélice começa aqui e termina aqui, bem aqui atrás. Ou seja, exatamente pegar essa parte de descarga, jogar no hélice para aliviar, eles são mais pontudos. Essa curvatura daqui, você não tem essa curva tão grande, você tem ele, aqui a curva grande, mas aqui dentro ela é reta, literalmente reta, ficando pontiagudo. Você vê essa parte aqui, esse pontiagudo. Isso aí é exatamente você ter maior performance. Você perde na arrancada, que é aquele negócio. Essa aqui é uma mão que está nadando com os 5 dedos assim. A de performance são só 3 dedinhos. Então você tem menos arrasto, com mais giro você tem mais velocidade. Então você joga a água mais para trás. Então chama-se ângulo de Harker. Exatamente os hélices com ângulo de Harker maior, ou seja, que a ponta, a extremidade do hélice é avantajada. Você bota o hélice em cima de uma mesa, isso aqui fica no ar.
e os pares ficam batendo aqui, você não precisa mais desse tipo de anel, porque a ventilação vai ser dada de outra forma, pela turbulência causada pelas pás que estão aqui, e aqui não tem mais esse cilindro. Então, essa turbulência vai fazer com que o ar venha para cá por uma diferença de pressão. Então, você não precisa ter mais. Outros hélices têm essa beiradinha daqui virada para cima. Vocês olharem, tem uma boquinha virada para cá. Exatamente. Seria mais ou menos assim. Se eu não tivesse essa peça aqui, seria mais ou menos assim. Essa diferençazinha cria uma diferença de pressão também, faz com que as bolhas de ar voltem para o hélice. Tá? É muito comum a gente conseguir esses hélices, ver esse tipo de hélice nos hélices de serviço, que são hélices de aço, normalmente na cor preta, e você vê que na pá, se você botar uma água aqui, você vai ver que aqui em cima fica uma pocinha d'água. É como se fosse uma colherzinha. Vamos dizer, isso aqui é virado, tem uma colher. Essa colher aqui vai te dar maior torque em baixa e média velocidade do que a outra que é de alta performance, aquela que é bicuda aqui. Vamos lá. Só terminando ainda no hélice aqui, só uma coisa que eu lembrei, eu olhei nesse hélice aqui e vi isso aqui. Esse hélice tem um rasgo aqui atrás, não sei se você repara, tem um pequeno rasgo. O que é isso daqui? Isso aqui é um corta-linha de pesca, porque a linha de pesca, no eixo aqui, depois da arruela, eu tenho realmente um espaço, você vê pela essa marca aqui que eu tenho um retentor. Então, se a linha de pesca enrosca no hélice e vai aqui para trás, ela vai entrar dentro da rabeta e vai permitir que a água, doce ou salgada, que seja, entre para dentro da rabeta. Então, normalmente, essa arruela de trás, ela tem um corta-linha junto. Você vê que é uma arruela, por trás dela tem uma piada. Tá? Então, esse é um outro detalhe muito importante, que quem pesca sempre... Tirar o hélice não é uma questão só mecânico pode mexer. O usuário deve saber tirar o hélice dele. E uma outra coisa, aqui no hélice, se você tirou o teu hélice, a graxa é importante. Aqui, se eu passar a graxa aqui, a estria vai me tirar a graxa. Aqui que eu tenho que passar a graxa, para não agarrar. Para essa bucha que tem aqui dentro, que é de metal, que ela entra justinha, ela não criar um sal ou uma oxidação, até uma própria eletrólise, e eu não ver uma semi-solda aqui do eixo com hélice. Então, Ricardo, levanta um pouquinho mais para a gente ver. Isso. Então tá, essa parte de estria não precisa ter graxa. Precisa ter graxa exatamente aqui na parte lisa, onde a bucha vai entrar justinho. E a bucha normalmente é de latão, esse aqui é de aço. Dois metais diferentes com eletrólise pode criar uma semi-soldazinha, vou travar. Então, se você passa a graxa, não tem problema. Então, tirar o hélice, de vez em quando, é uma competência do proprietário, entendeu? Fazer esse tipo de serviço. E o reaperto é aquilo que eu falei. Não há necessidade de ter um torquímetro e simplesmente fazer aquele processo. Colocou, apertou, acelerou, depois você volta devagar em ponto morto, para numa praia, vai lá, dá um segundo reaperto, coloca a travinha, uma coroazinha que normalmente tem, a travinha, e você está com o seu hélice seguro, lubrificado e garantido. Boa. Grandes dicas, hein? Muito legal. Gostei. Ricardo, temos mais alguma coisa para falar sobre hélices? Não, eu acho que a gente encerra de hélice por aqui. O hélice, a gente vai falar durante 2 horas, mas a gente vai ficar só nesse de hélice por enquanto. Tá, ok. Vamos falar um pouquinho. Chegou uma pergunta, nós já falamos sobre combustível, a importância aí do combustível, né? A gente sabe, é fundamental ter combustível de qualidade e tal, mas às vezes a gente deixa um barco parado e tem um pouco de combustível no tanque. Se eu completar com combustível novo, isso é bom ou é ruim? É ruim, porque a gasolina, depois de 30 dias, vamos separar a gasolina do álcool. Nós estamos falando da parte mineral. A gasolina, depois de 30 dias, ela começa a decantar parafina, porque ela, como se diz, ela vem do petróleo, ou seja, o petróleo você fez todo aquele craqueamento, tirou a gasolina. Só que a gasolina em si, ela continua o processo de evaporação dela, o processo de mudança, ela não para, ela não estabiliza naquele ponto.
Então, o que acontece? Ela começa a se transformar. Então, ela decanta parafina. Não é a parafina, olha, eu estou cheio de parafina, vou passar na minha prancha, coisa parecida. Não. São partículas muito pequenininhas, são de parafina. E essa parafina, ela, como se diz, com agora o álcool que a gente adiciona na nossa gasolina, 25% na POD, 27% nas outras gasolinas, ela vai, como se diz, o álcool absorve água por causa da qualidade do álcool. É um álcool higroscópico, é um álcool que não tem água, mas ele precisa absorver água da atmosfera. Então ele absorve água da atmosfera. O combustível está em cima, né? Porque normalmente o álcool, gasolina ia ficar embaixo. Depois de um certo envelhecimento, pode haver separação. Então essa gasolina aqui decanta a parafina e o álcool absorve a água quer subir. Então esse encontro desses dois itens cria uma borra que vai oxidar toda a parte de injeção de combustível, na bomba elétrica, nos bicos injetores, vai haver uma oxidação, vai haver uma criação de um sal de alumínio que pode te causar um problema. E fora que ela perde como se diz, a capacidade dela de queima. A gasolina fica fraca. O motor começa a ter dificuldade da partida, porque a gasolina não evapora, ela só fica lá molhando a vela. Agora o motor afogou, então o que está acontecendo? Então o que eu faço? Então você vai ver que é uma gasolina velha. Aí você pega um sprayzinho, dá lá na boca da entrada de ar e o motor pega. Por quê? Porque aquele sprayzinho é um combustível altamente inflamável, que evapora, que você bota na mão, ele evapora. Pulverizado já. Pulverizado já, então ele vai queimar com facilidade, seu motor pega. Então, uma gasolina, eu sempre digo aos meus clientes, coloca 30 dias garantido. Ou seja, passou de 30 dias, é mais barato você descartar uma gasolina, botar no carro, que a gente queima muito mais rápido. Se você botar 20 litros no teu carro, no instante você queimou. Se você deixar 20 litros num barco inflável, você vai demorar 1 mês, 2 meses para poder usar essa gasolina, porque nem sempre você usa no passeio, entendeu? Sim. Então, e a gasolina pode, ela tem uma longevidade um pouco maior, de 3 vezes, um pouco não, de 3 vezes maior que a gasolina comum, ela tem uma bastante, de 90 dias. É bastante. Tá, então o negócio de gasolina velha, tira do tanque e põe gasolina nova, né? Moral da história. Exatamente, moral da história é essa. Ok. Ricardo, temos vários assuntos aqui. Fala um pouquinho sobre baterias. Bom, bateria como se diz, o cliente só lembra da bateria quando a bateria tem problema. Quando a bateria não tem problema, ele não lembra da bateria, nem sabe da existência da bateria, ele sabe que a bateria está lá no porão, isso só. Não, bateria existe, requer uma certa manutenção. Toda vez que você subir a bordo, que você deve inspecionar o seu porão, por N razões, por onde fica a bomba de porão, o automático, às vezes a bomba de água doce, a chave geral, as próprias baterias e algum outro componente que você tem ali, se é direção hidráulica, ou de repente você pode ter uma não servo assistido, reservatório de óleo, se é motor 2 tempos, tem o reservatório de óleo, ou seja, existe uma inspeção que deve ser feita pelo proprietário ali. E a bateria, ela normalmente, a negligência nela é muito mais pela maneira que ela é usada e conservada. A conservação da bateria é um borne de bateria sempre limpo, como é que se diz? Um terminal de borne de bateria bem apertado, com uma camada de graxa de silicone ou uma graxa comum, não tem problema, porque aí eu não tenho partes plásticas que possam haver corrosão, mas com essa graxa você vai garantir como se diz, uma passagem de energia do borne para o terminal muito maior. Se você deixar uma oxidação, que vai criar aquele salzinho branco, aí sim você vai criar uma barreira, vai começar a esquentar, você vai criar uma resistência. Então, fala, Márcio. Só um lembrete aqui, na importância da bateria, né? Porque os motores hoje totalmente eletrônicos, né? A bateria fraca pode danificar o computador do motor, o módulo, não pode? Danifica, porque você tem pico de voltagem e o módulo ele não aceita esse pico de voltagem e ele pode... E quanto custa, Ricardo, se tiver que trocar o módulo do motor, por exemplo, um 150 HP aí? 8 mil, tá bom?
Melhor trocar a bateria, né? Trocar a bateria. Conservar bem a bateria. Agora me pergunto, uma bateria, duas baterias ou as duas ao mesmo tempo? Se você tem duas baterias e o seu motor, hoje em dia os motores, quase todos eles, esses motores novos de polpa eletrônico, ele já vem com um isolador de bateria, ou seja, ele já vem um local onde você puxa um cabo que ele carrega a segunda bateria. Então você pode sempre chavear, vamos dizer assim, a bateria 1 é a bateria minha de serviço para acessórios, onde está ligado o som, onde está ligado bomba de porão, bomba de jogador, isso tudo. E a bateria 2 é a bateria do motor, onde está ligado o cabo do motor. Então o que vai acontecer? Eu vou sempre chavear para a bateria 2 e a bateria 1 está sendo carregada pelo motor. Não preciso ligar ela. Ela está sempre sendo carregada pelo motor direto. Agora, eu não tenho esse isolador de bateria. Eu vou ter que botar os acessórios junto com a bateria do motor. Então, eu botei os acessórios junto com a bateria do motor, eu vou com a chave. Aí eu chaveio para a bateria 1. Eu tenho que voltar para o meu local de guarda. Eu volto na bateria 2. Então, você vai numa bateria e volta na outra. Mas eu posso usar as duas baterias ao mesmo tempo? Você pode usar as baterias numa questão de emergência. Você está com a bateria 1 mais ou menos, e a bateria 2 mais ou menos, mas as duas juntas somam os mais ou menos e você consegue fazer o motor na partida. Então você sai do sufoco, você está de repente num local onde não tem mais ninguém, ou você está numa ilha, você coloca em um, o motor pegou e vamos embora. Motores não podem desligar a chave geral com o motor funcionando. Que aí você tem você queima o módulo porque ele perde essa voltagem constante da bateria. Mas existiam motores que você poderia desligar. O Evinrude era um, que você literalmente você desligava, você chegava na praia e o teu colega, minha bateria riu, meu filho deixou o som ligado, o que eu faço? Não tem problema não, ele ia lá, ligava o motor dele, dava a partida, chegava na chave geral, desligava, botava em off, tirava a bateria, pegava a bateria, entregava para ele, vai embora, quando chegar lá no clube você me devolve. E o motor Evinrude não precisa de bateria, ele se autogerar, porque os motores antigos estavam queimando exatamente por causa disso que o Márcio falou. A bateria ficava fraca, na hora que o cara dava a partida, puxava, o arranque puxava muito mais voltagem, não tinha voltagem para o modo queimava. Mas queimava. Agora, Ricardo, diga. Boa. Existe também o relé automático de carga, né? Que ele é um isolador mais sofisticado, né? E isso daí a gente usa, já me salvou uma vez, né? Então é um dispositivo que pode ser usado no barco também, né? Você joga isso na bateria de acessório. Vamos dizer, uma lancha com 2 motores de 300 HP. Vamos falar um conjunto bacana. Eu vou ter uma bateria de 100 A para o motor A e de bombode e 100 A para a bateria de boreste. E eu tenho uma capacidade de acessórios a bordo bem grande. Eu tenho som, eu tenho radar, eu tenho GPS, eu tenho som, eu tenho vaso sanitário por botão, eu tenho água doce, tenho chuveirinho, bombinhas mais, e aí 2 bombas de porão que eu faço. Aí você vai ter que ter uma terceira bateria, e essa terceira bateria você puxa dos 2 motores os isoladores, esses isoladores de relé. Então eles vão carregar essa terceira bateria sem você precisar chavear ela. Você vai ter uma chave dela para os acessórios, não chave dela para os motores. Então você tem os motores com as suas baterias, com as suas baterias respectivamente, e você tem a bateria de acessório só para os acessórios, não tem essa de você misturar. Muito melhor, né? Muito melhor. Inclusive muito tem a Arieltec, né? É um fabricante nacional que faz esse equipamento, uso no meu barco, recomendo porque me salvou de várias situações até hoje. Mas é uma peça pequenininha, importante. Pra você ter ideia, o cabo que liga da partida do motor, o cabo de bateria, é um cabo grosso, porque você precisa de uma certa, como é que se diz, uma amperagem alta para você fazer o arranque funcionar. Sim. Agora, o cabo para carregar a bateria que você vai usar é um cabo fininho. Então, esse relé é um relé pequenininho. Então, não tem essa de, eu vou ter muito mais cabo. Não, nada disso. O negócio é bem simples. Bem simples. Bota um disjuntorzinho nesse caminho aí. Se houver algum dano, alguma coisa, o disjuntor já desliga. É bem simples. Não é nada complicado. Bacana. Ricardo, Márcio, deixa eu falar uma coisa, Márcio. Pode falar. O seguinte, eu vejo muito preocupado com a maneira como as pessoas acham, minha lancha está gastando muito combustível. Minha lancha, o que eu faço?
Aí eu vou dar uma volta com o cliente e já percebo logo. Ele sai devagarzinho e vai acelerando, e vai acelerando, acelerando. Eu falei assim, tá errado. Primeira coisa que você tem que fazer, você sai com a lancha, botou ela em torno de 1.000, 1.200 RPM, todos a bordo sentados, seguros, e você avisa todos, vou acelerar. E você leva full throttle, ou seja, aceleração completa. Você vai pegar a lancha e vai tirar ela da onda, né? Ela vai subir a onda, ou seja, planeia mais rápido. Aí você vai regular o RPM para aquela RPM confortável para a condição de mar que você tiver, mar e vento, pessoas a bordo, para ninguém sair pulando e molhando. E quando você chegar no seu destino, se aproximar do seu destino, você não tirar o giro de uma vez só, você ir diminuindo gradativamente para você evitar que aquela onda, aquela marola que vem por trás, se você tirar, ela bater. Agora acontece um detalhe, que eu já vi muito acontecer, chapéu voar, almofada voar, voou a almofada, voou o chapéu. O que todo mundo faz? Tira a aceleração e olha onde é que ela caiu. Aí vem a onda por trás e entra no motor. Lembra que a descarga é por aqui? A água vem por aqui, sobe por aqui e pode inundar os cilindros inferiores. Aí você pode ter um risco de um calço hidráulico. Então, o que a gente faz? Você vem com a lancha nesse sentido, né? Nesse ponto aqui você descobriu que caiu. Na mesma hora você tira a aceleração por completo e vira a direção todo dia para um lado. O que vai acontecer? O barco ele vai fazer isso. Ele vai ficar de frente para aquela marola que está vindo. A marola vai bater na proa ou ela vai passar ao lado por motor por trás. Ela nunca vai ter um impacto direto. E como você deixou para virar a direção toda, ela vai apontar exatamente para onde caiu. A almofada, o chapéu. Se caiu o óculos, esquece. Mas a almofada e chapéu pode continuar ainda tabuiando. Tá, peraí, vamos repetir essas dicas aí. Então, para acelerar, todo motor, que nem avião, né? Todo motor para planar. Acelera o motor para tirar tudo exatamente para mudar o regime de planeio. Subir na onda, porque até então você... Sei, sobe na onda que é planando, né? E depois alivia o motor. E alivia o motor exatamente para uma velocidade confortável. Né? Tá, quanto mais rápido você sair, né? E depois você vai reduzindo com calma, você está vendo que você está chegando já no seu local de fundeio, de destino, você já vai diminuindo a velocidade para você também não chegar lá e criar uma marola em cima, que chega na casa de alguém, vai bater a marola vai bater no cais dele e vai voltar em cima de você. Então, se você não quer criar marola, você vai chegando devagar, você vai diminuindo devagar e evitar que a onda venha por trás e bata na traseira do seu barco. Tá, e bacana. E essa dica que você deu para a onda não bater, você primeiro tira o acelerador e vira a direção. Você tira o acelerador com completo e vira a direção todinha para um lado. Ele vai entender a onda, se estiver vindo por trás, ele vai passar assim, e em alguns casos ela passa na proa, dependendo da... Ricardo, mas não vai jogar as pessoas na água, não? O pessoal que não estiver segurando não vai sair voando? Eu tirei toda a velocidade, na hora que você tira toda a velocidade, a lancha vai sentar. Né? Eu tirei velocidade, na hora que eu tirei velocidade. E você vira, você avisa as pessoas, caiu o chapéu, vou girar, segura. Aí você tira a aceleração, vira a direção toda, ela vai avisar. Tem que avisar, tá. Tem que avisar a todos. Tem que avisar. Tá, boa dica. Bacana. Ricardo, outro assunto. O motor de popa, ele pode ficar na água? Bom, isso é uma pergunta que eu até respondi essa semana para um cliente. Ele não tira o barco da água de jeito nenhum, tirou o barco essa semana para pintar o fundo de tinta anticrack, que a gente chama de tinta venenosa, e ele queria saber se os motores dele estavam em ordem. No caso, você tem no motor de popa, junto ao espelho de popa, a parte de trás, embaixo no homem do trim, você tem um anodo ali. Esse anodo de sacrifício fica sempre o tempo todo dentro da água, ele não sai. Agora, a rabeta, né, está aqui na popa, ela levanta, ela vai tirar a rabeta toda fora d'água. Acontece que alguns estaleiros colocam o motor que você não consegue tirar o motor todo fora d'água porque ele acaba batendo aqui em cima. Então o que acontece? Ele levanta um pouco e essa parte aqui daqui da rabeta, no final daqui da luva, ainda está dentro d'água. Se não tiver anodo dentro d'água, essa parte dentro d'água aqui vai criar uma eletrólise que pode corroer não externamente aqui na rabeta, mas vai corroer internamente. Então, nós tivemos uma embarcação recentemente
que o cliente comprou e quando foi ver a embarcação, nós fomos ver junto à cabeça de força, ou seja, a parte superior do motor, existe a intermediáriazinha aqui, né, da descarga, isso aqui estava tudo podre, tinha corroído tudo, porque exatamente era um inflável e ficava o tempo todo dentro d'água. Então, se a rabeta não for sair totalmente fora d'água, você abaixa ela até o anodo ficar dentro d'água. O anodo precisa ficar Dica importantíssima. para você proteger o motor. Ah, mas eu vou criar uma craca ali, ou seja, é uma esponjinha. Uma outra dica também. Seu barco fica muito tempo dentro d'água, quando você tirar fora d'água, compra essa cera Carnu, essa rosinha, passa no casco inteirinho, passa na rabeta, passa em tudo, e não tira. Deixa a cera Carnu, ela é biodegradável, não vai matar ninguém, só que ela cria uma película na tinta da rabeta, que a craca vai grudar, mas na hora que você der uma acelerada, a craca vai embora, porque ela não tem, ela só adere à cera, ela não vai aderir à tinta, porque a tinta está com os poros todos tapados por essa cera. Então, isso a gente fazia muito no verão, no jet ski, que ficava por uma revista que ficava aqui em Angra, a gente deixava os jet skis lá, então pisunta cera Carnu nesses jets aí, porque senão vai vir uma floresta de craca. Eles deixavam o jet o verão inteiro dentro d'água, sem tirar da água, porque não era deles, era emprestado. Então, a gente aprendeu aí. Tá. Boa dica também. E, Ricardo, fala um pouquinho, aquela questão, quando a gente dá partida no motor assim, eu já dou partida no motor direto, como é que é essa? Preciso esperar pressurizar, preciso esperar os instrumentos ligarem, como é que é essa questão aí? O procedimento correto nos motores de polpa a gasolina, né? Você deve fazer o seguinte: se você tem um componente de pressurização, pré-pressurização, seja por uma bomba elétrica ou seja por uma perinha de combustível, bulbo, né? Se apertar a pera e ela fica rígida, ou a bomba elétrica você der um tempo antes da partida, que nem carro nosso, a gente liga a chave sem dar partida, você vai ouvir lá no teu tanque, está pressurizando a linha. Então, os motores têm essa capacidade de pré-pressurizar a linha, mas a perinha de combustível ajuda e muito, porque se você lembrar que o motor de polpa está aqui, então o tanque de gasolina está aqui. Essa diferença daqui da pressão atmosférica vai fazer com que esse combustível, de qualquer forma, retorne para o tanque. Mas nos Estados Unidos você tem a válvula reguladora que não deixa a gasolina voltar. Isso na década de 90, a gente conversou isso com os engenheiros da antiga OMC, e eles pediram para tirar essas válvulas, e nenhum tanque nacional vem com essa válvula, até onde eu saio, eu posso estar errado, mas não vem com essa válvula, exatamente porque a nossa gasolina é uma gasolina mais fraca que a gasolina americana. Então, se a gente criar retenções na linha, válvula direcional, pera de combustível, alguns botam registro, filtro decantador, até a entrada no motor, todas essas conexões eu vou ter uma redução do diâmetro de passagem de combustível. Então eu vou criar retenções. Então o certo seria você ter essa ideia em diâmetro interno contínuo do pescador até o motor. Mas não dá. Você tem que colocar um fio decantador para você tirar a possibilidade do combustível contaminado por água, alguma sujeira. Você precisa da pera de combustível para pressurizar. Eu sou contra válvula de registro, porque hoje em dia os motores eletrônicos você não pode deixar a bomba elétrica seca. Então você não pode fechar a gasolina. Tá? Alguns clientes usam, mas eu tenho um segundo tanque, então eu tenho um registro que eu jogo para o tanque A ou tanque B. Então esse registro vai ter uma pequena redução. Então não convém. Mas o certo é, antes de ligar o motor, apertar a perinha está dura, virou a chave, espera a bomba elétrica pressurizar, você pode até dar uma conferida na pera para ver se ela ficou realmente tudo, porque a bomba elétrica vai jogar o combustível nos bicos injetores, nas mangueiras dos bicos. Então pode ter criado uma folga aqui e você injetou mais. Aí você liga o motor. Esperou o motor funcionar, você vai ter que aquecer o motor. Já falei na primeira, mas eu volto a falar. A gente tem que aquecer o motor pelo menos 5 minutinhos antes de você engrenar no nosso clima tropical. Se você for para Santa Catarina para baixo, ainda mais anteontem que fez menos 4 graus lá, você vai precisar um pouquinho mais se você for corajoso de ir para o mar com uma temperatura dessa. Então aí você vai esperar um pouco mais, aí, uns 15 minutos, até no máximo 20 minutos,
com o motor em lenta para o bloco poder esquentar. Um detalhe em bloco esquentar, eu vou falar um negócio que eu vejo antigos mecânicos fazendo isso, porque eles não entendiam. Termostato para quê? Por que eu tenho que ter termostato no meu barco se o meu clima é tropical? Esse termostato é lá para o frio, né? Lá para Santa Catarina, que faz um frio danado, ou lá para o hemisfério norte. Não. Termostato é para regular a temperatura da água interna do motor. Não tem nada a ver com a água externa do motor. Então, se o termostato, que ele tem que trabalhar entre 64 graus, 56 graus e 64 graus, que é a faixa que qualquer termostato hoje está abrindo, não interessa se o motor está num ambiente de temperatura de 40 graus, como aqui no Rio de Janeiro, ou está numa temperatura de 15 graus, às vezes no litoral de São Paulo, até aqui mesmo aqui perto. Então você precisa que a água demore dentro do bloco, quando chegar nessa temperatura, sim, aí o termostato vai abrir. Mas se eu tirar o termostato, o que acontece? Seu motor vai trabalhar frio, o combustível que você joga por vapor vai bater numa parede gelada, ele não vai ficar vaporizado, vai liquefazer, seu motor vai beber muito mais combustível, esse combustível não vai deixar o pistão, os anéis dilatarem com a temperatura correta, vai ficar com um lado mais frio, vai ovalizar a camisa, você vai perder compressão e seu motor vai começar a bater saco, por causa disso. Só por causa da ausência do termostato. Do termostato, é importantíssimo, importantíssimo. E, Ricardo, você estava falando, você passou, mas você está falando daquela parte de retenção de combustível, eu lembrei dos filtros, né? Qual a recomendação sobre os filtros? Filtro de gasolina. Eu devia ter trazido um. Filtro decantador, aquele copo branco aqui, você pega um lápis, coloca dentro do filtro, firma pelo buraco e marca. Segura ele, vai ficar aquela canetinha aqui para baixo. Aí você tira e coloca do lado de fora. Quando você jogar do lado de fora, lá bateu no fundo e aqui fica aqui do lado. Essa parte que o lápis não vai é a câmara onde fica retida a água. E o filtro chama-se decantador de água. O combustível entra, desce pelo do meio e sobe pelo de fora. E o que acontece? A água que fica aqui, ela fica retida aqui embaixo. Se você pegar esse lápis e empurrar com força, você vai ver que tem uma mola empurrando aquele compartimento para baixo. Se você empurrar esse compartimento, você vai ver que vai sair água. O que a gente recomenda? Sempre passar a mão na parte de baixo do filtro. Passar aqui a mão. Tem que estar lisinho, o filtro tem que estar, como se diz, ele tipo esmaltado, né? Tem que estar com aquele esmalte perfeito. Se você passar a mão e você começar a sentir pequenas protuberâncias, significa que a oxidação interna já está atacando, porque o filtro é de ferro, é de lata mesmo, não é de aço, nada disso. É exatamente para isso. Você sentir que o filtro já está cheio de obturações ali, pequenos carocinhos, significa que já está enferrujando por dentro. E se está enferrujando por dentro, esse ferrugem pode contaminar o teu combustível, que vai contaminar as partes internas. Então, convém trocar os filtros de combustível uma vez por ano. Tá? O fabricante pede para ser substituído a cada 6 meses e tal, mas eu acho que esse caso é para vender filtro. Né? Mas com a nossa gasolina com álcoolzinho, uma vez por ano, trocar a linha de combustível. E o que a gente recomenda ao cliente que usa muito pouco o barco, que quando ele troca o combustível, verifica se o óleo da rabeta está em ordem. Lembra da linha de nylon e tal? Como o óleo da rabeta você não tem acesso visual nele, alguns motores, se você tem até uma garrafinha que você consegue ver a qualidade do óleo. Né? Qual é a qualidade do óleo? O óleo tem que estar verde transparente ou preto. Se eu tiver leitoso marrom ou leitoso verde, significa que não tem contaminação por água. Então, quando a gente trocar os filtros de combustível, a gente recomenda verificar o óleo da rabeta. Ou seja, drena o óleo, bota um óleo novo, garantido, fechou, filtro novo. Ou seja, se você não chegou nas horas de revisão, pelo menos você tenha garantido que seu sistema de combustível está indo, porque o combustível é novo, e você está com a rabeta sem problema de linha de pesca ou infiltração de água. Se você tiver, tem que procurar qual é o problema dessa infiltração. Tá, agora, Ricardo, tem motores que têm revisão a cada 5 anos, ou 500 horas, outros 300 horas ou 3 anos, outros 2 anos. Essas são... Quer dizer, independente da revisão, eu tenho que fazer esse check-up que você falou aí. Eu falo o seguinte, você rodou abaixo de 50 horas ano,
é recomendável você, quer dizer que a gasolina no teu tanque ficou durante muito mais tempo do que 30 dias. Sejamos honestos, os tanques são 200 litros e o cliente, se ele botou 200 litros, ele gastou 100, ficou 100 litros lá e ele fica com dó de jogar aquilo fora. Então, a gente recomenda como se diz, que ele faça uma substituição a cada, como se diz, uma vez por ano, porque exatamente para manter o filtro de combustível em ordem. Tá? E as revisões periódicas são as trocas dos componentes pertinentes à revisão, que é velas, rotor de bomba d'água, anodos, filtros, alguns casos, alguma correia que precisa, alguns bicos injetores requerem reparo de bico injetor. No caso, hoje em dia a gente não tem tanto problema de escova de motor de arranque como a gente tinha no passado, mas convém verificar as escovas, porque são 500 horas ou 5 anos. Se você tem um motor que você só vai fazer mecânica nele a cada 5 anos, então convém olhar as escovas do arranque, tudo aquilo que tem desgaste no motor. Fora isso, não tem nada para fazer. Os motores hoje são extremamente econômicos, são extremamente saudáveis, ou seja, duradouros, ou seja, exatamente para dar credibilidade e garantir ao cliente para ele poder fazer um passeio. Aqui em Angra, normalmente eu brinco com o meu cliente o seguinte: se alguém conhece Angra dos Reis, nós temos a Ilha Grande, que protege a Bahia, né, da Ilha Grande, que é a Angra dos Reis, e eu chego para o cliente: mas eu vou confiar no meu motor, Ricardo, você vai comigo, você garante? Então, assim, vamos lá no barco. Aí eu chego para o meu funcionário: toma aqui meu celular. Mas você vai sentar? Pô, do outro lado da ilha não funciona, não tem problema, vamos dar a volta na ilha. Vamos dar a volta na Ilha Grande? Não, vamos dar a volta na Ilha Grande, não tem problema não. Mas você tem certeza? Claro, eu não fiz o motor para eu ficar boiando no meio do caminho. Então tá, tudo bem. Ou seja, normalmente o cara já acredita no momento ali, mas é verdade. Se o cara quiser dar a volta na Ilha Grande, é óbvio que pela marinha a gente não pode dar a volta, não. O barco tem que estar homologado para isso. Mas é uma maneira de passar para o cara uma certa credibilidade que o produto está consertado, está bom e não vai dar problema. Bacana, põe fé no motor, né? Agora, Ricardo, assim, nos periféricos, sistema de direção, isso daí precisa olhar uma vez por ano, a peso dos motores, como é que é, independente desses outros itens que você falou aí? Tá, vou falar o seguinte, direção. Aqui no Brasil é muito comum a gente ver as lanchas de monomotor com sistema de direção mecânico. Caixa de direção, cabo lá no motor. E a gente vê lá fora barcos acima de 17, 20 pés já usam direção hidráulica. A grande vantagem da direção hidráulica é porque você não tem o cabo de direção, ele é ferro por dentro. Então você tem um ambiente dentro do barco, o cabo fica dentro do porão e tudo, você cria um ambiente. Se você não tiver uma manutenção não é desmontar, engraxar, não. A manutenção é simples. Toda vez que você ligar o seu motor, durante a semana ou de 15 em 15 dias, você pegar a direção, virar todinha para um lado e virar todinha para o outro. Para você ter certeza que seu cabo está solto dentro daquela camisa, boa dica. do it dele. Entendeu? É importante isso. Mas tem um detalhe, você tem um esforço, o motor, como ele gira o hélice no sentido horário, né? Então o que acontece? No caso é assim, no sentido horário, o que acontece? O ICC tem uma torção, ou seja, força sempre o cabo de direção para um lado. É claro que tem caixa de direção, que eles chamam de NFB, que em inglês quer dizer no feedback, ou seja, não tem esforço contrário, você pode soltar o volante, que ela continua naquela posição, que ela só vai mexer se você ver a direção. As antigas não, você soltava o volante e o motor girava e ele fazia uma curva, era muito mais perigoso. Mas eu recomendo o uso da direção hidráulica. Mas a direção hidráulica não é assim, botei direção hidráulica, gastei o dinheiro, trocar a direção, tá macia, bacana, quanto maior aquela parte por trás do volante, que a gente chama de bomba, quanto maior a bomba, menos giros você vai precisar dar para o motor virar, ou seja, você fez assim, o motor virou completamente, no outro você tem que dar 2, 3 voltas para ele poder virar. Não é só isso. Lá atrás, aquela parte externa da direção, que se você olhar, existe um cilindro
cromado bonito, ali a dica que eu dou é o seguinte: parou debaixo desse verão, desse sol de 40 graus, pega um pano úmido, molha na água salgada mesmo e bota em cima dali. Deixa aquele pano molhado ali. Para quê? Porque esse cromado vai chegar a uma temperatura alta e vai cozinhar o seu retentor. Ali eu tenho dois retentores, um raspador e o retentor interno. Esse raspador, ele vai começar a queimar com essa caloria na hora que você fizer a direção, e o retentor vai começar a vitrificar como se diz, o lábio dele. Então, se você mantém ele em temperatura baixa, você não danifica os seus retentores. Então, essa é a minha dica para a direção hidráulica. Mantenha um pano úmido em cima da direção, que aí você nunca vai precisar trocar reparo de direção hidráulica nessa parte. Poxa, boa dica, hein? Bem lembrado. Bem lembrado, porque é caro, né? Direção hidráulica é cara para comprar e cara para manter, né? Manter. Outro dia eu vi reparo dessa Teleflex, se eu não me engano, estava em R$1.200 o reparo. Eu falei, que isso, gente? Opa! Porque eles mandam kit retentor, as próprias portas, até a chave vem junto, ou seja, eles juntam um bocado de coisa para vender caro. Né? Certo, você só precisa dos retentorzinhos e dos raspadores. Tomar cuidado com isso. Ricardo, tem uma pergunta até que chegou aqui para a gente, né? Foge um pouquinho do nosso assunto, mas acho que é uma pergunta comum, né? O que você recomenda em termos de potência em relação ao tamanho do barco? Potência do motor de popa ou dos motores de popa em relação ao tamanho do barco? Como é que você equaciona isso? Caramba, como é que eu vou responder? É óbvio que a gente olha no mercado, né, nas marinas, o que está sendo montado na embarcação. Vamos dizer, eu sou marinheiro de primeira viagem, vou comprar uma lancha de 24 pés, e o casco é em V, e eu aceito um motor de 25 polegadas, e eu vou levar normalmente 6 a 7 pessoas a bordo, ou seja, 6 e 7 pessoas, nós não estamos falando de 500 quilos, nós estamos falando muito mais, porque cada pessoa leva a sua traquitana, fora as traquitanas de bebida que você leva, fora as traquitanas de gelo que você leva, então você vê que é uma carga, é um peso bem maior do que 6, 7 pessoas. Né? Você está falando aí de 12 pessoas para cima. Vamos lá aqui. Então, o que a gente recomenda? Que você coloque um motor que seja adequado para você ter velocidade. Se você botar um motor pequeno, vamos dizer, nessa 24, se eu botar um motor 150 HP, para eu poder chegar no giro máximo do motor, recomendado pelo fabricante, que é entre 5.000 e 6.000 RPM, eu vou ter que colocar um hélice muito pequeno, um hélice de passo pequeno, ou seja, aquele hélice que gira mais rápido, que não empurra tanta água, para ele poder chegar nesse giro. Consequentemente, eu tenho uma boa arrancada, mas eu tenho uma péssima final. Você vai dizer, poxa, minha lancha não anda quase nada, bebe muito, mas o motor está seguro, ou seja, eu estou dentro da faixa de giro, que é entre 5 e 6 mil. Se eu boto um 250 HP, estamos falando de mais 100 HP em cima, eu vou ter mais 100 HP, ou seja, eu vou poder melhorar a qualidade, o passo do hélice, botar um passo de hélice mais longo, ou seja, a volta que ele dá no parafuso é um comprimento maior, ou seja, vou ter um maior deslocamento para cada giro, ou seja, consequentemente, eu vou andar mais com o mesmo RPM, porque o consumo está baseado não no RPM, não na velocidade. Eu vou ter o mesmo RPM, vou andar mais, ou seja, o motor vai ficar mais econômico, e eu vou conseguir levar essa carga de pessoas a bordo. Então, a equação tem muito a ver qual o tipo de casco, qual é o tipo de água que você vai andar, porque se você for andar numa água cheia de ondas, você não vai conseguir andar 4.000 RPMs o tempo todo, 424, então você vai ter que reduzir. Então você precisa ter um hélice de meia que seja mais funcional no meio giro do que no giro de top nem no giro de lenta. Então você tem os hélices apropriados para isso, os hélices até de 4 pares. Eles são apropriados para esse RPM entre 3.500 okay. e 4.200. Isso é uma boa dica do 4 pares. Agora, Ricardo, assim, nós está terminando o nosso tempo. De modo geral, o que você considera? Já, mas depois você vai dar dica de onde o pessoal te encontra
ter outras Isso. questões que chegaram aqui que nós vamos conseguir. Mas a dica, por exemplo, tamanho em peso, a cada 1 tonelada, 200 HP, assim, uma relação prática para a gente ter uma noção Bom, eu disso não que tenho você esse número, recomenda. não. Eu não tenho esse número, não, Márcio. De repente, você que testou mais barcos aí, você pode ter mais essa informação. Mas eu parto do princípio que, se eu for usar um barco acima de 23 pés, eu preciso ter um motor V6 acima de 200 HP. Se eu for trabalhar numa 24, 26 pés, que aceita 2 motores, eu vou começar com 2 motores de 140 HP e posso ir até uma parede de 150 numa 26 pés. Acima disso é muito motor para você para uma lancha pequena. Tá? Tá bom. Então, Bom, tá. nós vamos ter que encerrar porque vão cortar a gente. Agora, dá dica, Isso. como é que a gente encontra, Ricardo? Aqui, vocês conseguem ler? Tá aqui, ó. Esse aqui é o WhatsApp da minha empresa, é o WhatsApp. Levanta um pouquinho, Isso, aqui. Esse aqui é o WhatsApp da empresa, esse aqui é o meu WhatsApp e o meu Instagram. Então, através dos 3, vocês me encontram. Eu tenho atendido, depois da primeira live, eu tenho atendido alguns clientes que têm entrado em contato comigo. Eles falam comigo de noite, teve um que ligou no mesmo dia, não, eu falo na boa, converso na boa, sem problema nenhum. E, então a gente tira dúvidas, se tiver alguma dúvida a gente faz. Se quiser, ó, teve um cliente lá no Piauí, rapidinho, lá no Piauí, ele ligou, estou com problema aqui, não sei, você faz o seguinte, pede para o teu mecânico junto contigo entrar comigo. Entrou numa live dessa comigo, eu falei o seguinte, eu vou te cobrar uma taxa, mas eu vou te orientar o que você vai fazer. E hoje em dia a gente tem programa aqui que eu entro no computador dele lá, entendeu? Então eu entrei no computador dele e falei para ele, ó, preste atenção onde é que eu vou colocar o mouse. E eu daqui fui no mouse do computador dele e falei, ó, você vai fazer isso. Aí ele anotou tudo direitinho, regulei o motor do carro, tá aqui de Angra dos Reis, pelo computador dele lá no Piauí. Resolveu o problema, ele ficou feliz da vida e falou, cara, isso é coisa do futuro, isso é coisa... Muito bom, muito bom. Ricardo, excelentes dicas, né? Eu acho que contribuiu muito aqui para o nosso universo náutico. Quem quiser depois rever isso daqui, vai estar no Instagram do Minuto e no YouTube do Minuto Náutico, que a gente ia dar uma editada no vídeo, até melhor para ver no YouTube depois do que no próprio Instagram, porque no Instagram a gente não consegue editar, no YouTube sim. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Ricardo, pelos 3 dias, né, que você participou aqui conosco. E continue sim dando essas dicas para a comunidade, que a gente precisa disso. E na quarta-feira que vem, nós temos outra live aqui no canal. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela sua oportunidade. E como eu disse, eu estou aqui para qualquer cliente. Você viu que eu não falei da marca que eu represento, e sim, eu estou aberto para todas as marcas. Se tiver algum problema, ou seja, dentro d'água, o mais importante é preservar o maior patrimônio que a gente tem a bordo, que é a nossa família. Então, uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez, Márcio Antônio. Boa noite. Boa noite.